Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 28 de novembro de 2021, na nossa série Encontros com a Paz, quando estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos abordar o tema do capítulo 17, Intercessão. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25, onde Paulo diz assim: Irmãos, orai por nós. E aí vem as considerações do nosso querido Emmanuel. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é o pedido de Paulo. Irmãos, orai por nós. É o primeiro pedido que Paulo faz aos Tessalonicenses, pedindo a eles que orem por ele próprio, Paulo, e por aqueles que o acompanhavam na sua jornada, na sua tarefa. E depois Emmanuel vem fazer, iniciando o seu comentário, vem fazer uma demonstração que é muito comum no nosso meio social e até mesmo muitas vezes dentro do próprio meio espírita, quando algumas pessoas sorriem de forma irônica, como diz ele, pelo fato de nós comentarmos a respeito das orações intercessórias. Aquelas orações que muitas vezes à distância fazemos pelo doente que não podemos visitar, por aquela pessoa que está presa, cumprindo a sua pena e não podemos visitar, por aquele parente que está distante, por aquele amigo que está distante, e que, em ambos os casos, podem estar necessitando de uma prece intercessória para que restabeleçam o seu equilíbrio emocional ou para que restabeleçam a sua saúde física. E ele fala que nós ainda não compreendemos o quanto é profundo todas as manifestações de espiritualidade que cercam a nossa vida. Acreditamos somente naquelas coisas que nos são palpáveis, naquelas coisas que nós podemos ouvir, ver, sentir e tocar, de uma forma presente, de uma forma do aqui e agora. Mas Emmanuel vai mais longe, mostrando-nos o quanto é importante essa manifestação espiritual que muitas vezes nós descartamos ou não damos os devidos valores de que elas merecem. E a intercessão através da prece é, sem sombra de dúvidas, uma dessas manifestações de espiritualidade. Quando nos colocamos em prece, aonde quer que estejamos, em benefício a uma outra pessoa. Ela pode estar do lado da nossa casa, como sendo o nosso vizinho, ela pode estar numa outra cidade, ela pode estar num outro estado, ela pode estar num outro país, ela pode estar na espiritualidade. Todos nós sabemos, através dos estudos que nos são trazidos pelos benfeitores espirituais, através das obras espíritas, e principalmente através dos ensinos trazidos pelos espíritos e por Allan Kardec nas obras básicas, que o pensamento é uma força
constante e única de cada um de nós. Que através do pensamento nós podemos reverter inúmeras questões que dizem respeito à nossa intimidade ou às questões da vida material. Emmanuel fala que nós não conhecemos ainda uma décima, que nós, aliás, conhecemos apenas uma décima parte da nossa capacidade intelectual e da nossa capacidade mental. E que é preciso que nós nos aprofundemos nessas questões para que a nossa vida, de uma maneira geral, ela possa ser recheada de boas ações através do próprio pensamento. E a prece intercessória, ou a intercessão que fazemos muitas vezes à distância em benefício do outro, se mistura com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque se estamos carregados de sentimentos positivos, amorosos, e a nossa intenção através do pensamento é levar o bem, esse amor e essa felicidade, essa alegria em benefício do próximo, com certeza isso será levado até aquela pessoa. Através da vontade e da determinação de cada um de nós, a intercessão ou a prece intercessória, ou como diz o próprio Emmanuel, a manifestação dessa espiritualidade interior de cada um de nós, ela se manifesta e chega em benefício a todo aquele que necessita de ajuda. Ele continua dizendo: não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. É uma atenção que Emmanuel faz com relação a essa prece, a essa oração intercessória. Não a façamos no intuito de buscar benefícios. Ele cita aqui como exemplo o monarca terrestre, quando nós nos dirigimos a ele indiretamente através de uma oração, para que futuramente, ao estarmos na sua presença, possamos obter dele certos favores materiais. Isso acontece muito conosco. Queremos, através da oração, do pensamento e do próprio sentimento, que também é uma intercessão, essa mistura de sentimento, de pensamento, de desejos, de vontades, são intercessões que nós muitas vezes vamos criando materialmente e buscando algo em benefício. Melhorar a vida, trocar de emprego, melhorar o salário, quem sabe ganharmos na loteria ou ganharmos um dinheiro extra, termos uma sorte qualquer para que a nossa vida se renove, para que a nossa vida se modifique. Então, atribuímos a prece intercessória, a oração intercessória, ao outro a quem estamos nos dirigindo através desta oração, a responsabilidade que nos cabe de mudança, de transformação, de buscar o melhor, de buscar aquilo que é corretamente justo para nós e para os outros. Continuamos ainda como os antigos religiosos, que se sentam ou se ajoelham à frente das imagens ou da cruz, pedindo a intercessão dos espíritos superiores para que as nossas graças sejam alcançadas. É claro, e volto a repetir, que muitas vezes esses pedidos são atendidos. E aí entramos num outro campo, que é o campo da fé, e é o campo do merecimento. Quando aquela pessoa que está pedindo, ela está fazendo por amor verdadeiro, ela está fazendo por sentimento verdadeiro, ela está buscando, de alguma forma, interceder em favor de alguém através daquela imagem ou daquela cruz. E ela, pelo exemplo da sua fé,
pela sua perseverança, pela sua dedicação, pelo seu mérito pessoal e também mérito de quem necessita da ajuda, esse fator se concretiza e a pessoa recebe a sua graça e o outro recebe a sua ajuda. Mas que nós não façamos disso um roteiro cotidiano na nossa vida. Que as nossas orações intercessórias, as nossas preces intercessórias, estejam sempre voltadas para o bem coletivo, e não somente para o bem individual. Porque muitas vezes, quando aí nos sentimos fortalecidos e agraciados pelo bem recebido, acabamos nos esquecendo de dar continuidade às solicitações intercessórias, não mais em favor daquele que precisava, mas agora, quem sabe, em favor de um desconhecido e em favor de tantos que aqui no nosso país e no mundo estão carentes e necessitados de ajuda. Ele continua dizendo: a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Então, a súplica da intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade que nós podemos realizar. E constitui-se em emissão de forças benéficas e iluminativas, partindo de um espírito sincero, indo abençoar aquele que realmente precisa de uma contribuição de conforto e de uma energia salutar. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. Então, isso não acontece por acaso. Há uma lei justa, divina, soberana, que comanda todo este processo. É aquilo que dissemos anteriormente. Aquele que doa pelo espírito sincero de coração e aquele que recebe. E ambos tendo merecimento, um de dar e outro de receber, o processo se concretiza. Então, tudo isso está subordinado a consequências de leis justas e divinas do universo. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Como nós temos uma dificuldade tremenda de entender e de aceitar que o nosso pensamento é gerador de tudo aquilo que rege a nossa vida. A dor, o sofrimento, a doença, a alegria, a felicidade e o desenvolvimento, tudo está ligado direto no nosso pensamento. Tudo que nós temos no mundo são apenas ferramentas que vêm complementar, ajudar as nossas atividades. Mas o que conta é o nosso pensamento. É aquilo que nós pensamos. E a maneira como nós direcionamos os nossos pensamentos. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Contudo, o espaço que nos cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas
que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Olha que bonita a comparação que Emmanuel faz. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Nós só admitimos o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Nós, que tão pouco escutamos a espiritualidade, somos amparados, ajudados e beneficiados 24 horas por dia, em todos os lugares aonde estejamos. Porque os benfeitores amigos intercedem por nós, pelas suas vibrações e pelas suas orações, para que sigamos o bom caminho e para que façamos o melhor em favor de nós próprios e em favor da nossa própria vida. Como a raiz, aliás, como a árvore veneranda, que protege a grama, protege os arbustos, as plantas, as flores, e estas jamais tocam em seu tronco ou em sua raiz. Então, nós precisamos estar atentos a essas intercessões. Intercessões que nascem de nós para o outro e intercessões que vêm de outros ao encontro de nós próprios. E ele termina dizendo: não ouvides os bens da intercessão. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, esse exemplo de Jesus, nas suas horas mais difíceis, chamadas por Emmanuel de horas supremas, Jesus estava ali, orando pelos seus discípulos e pelos seus seguidores. Que nós aprendamos, aliás, a ter o hábito de orar mais, de nos ligarmos mais à espiritualidade, de nos atermos mais a esta questão das intercessões que, como eu disse, partem daqui para lá e chegam de lá para cá. Para que dessa forma a nossa vida, de um modo geral, se converta num manancial de bênçãos, como a árvore veneranda na natureza, que ampara e protege. Como é bonito nós dedicarmos alguns minutos do nosso dia e da nossa vida para orar por aqueles que precisam, para orar por aqueles que sofrem, para orar por aqueles que não nos aceitam, que não nos compreendem, que não nos querem bem. A oração é esse alimento da alma que faz com que tenhamos muito mais compreensão, muito mais entendimento, muito mais renúncia, muito mais resignação, muito mais perdão, muito mais amor dentro de nós. Todas as intercessões que façamos, sejam elas a pessoas próximas ou não, que elas sejam verdadeiras, que elas sejam de espírito puro de coração, em favor de quem precisa. E que nós definitivamente acreditemos o nosso pensamento, a nossa mente, através da manifestação do cérebro, é capaz de atingir coisas maravilhosas que nós ainda somos incapazes de acreditar. Podemos, sim, fazer muitas coisas através do pensamento,
que, juntamente com os nossos sentimentos, ligados e levados pela nossa vontade, atingem objetivos maravilhosos no contexto da nossa caminhada. Observemos e estudemos um pouco sobre a física quântica, que nos fala deste poder do pensamento, desta intercessão, que não é uma oração, mas essa intercessão através da vontade para atingirmos um determinado objetivo. E não estamos falando aqui de objetivo material, estamos falando do objetivo espiritual, do objetivo moral, do objetivo da luz e da elevação íntima de cada um de nós. Então, que neste instante, em oração e com o pensamento voltado à imagem de Jesus, nós possamos interceder por aqueles que em todo o planeta sofrem pela doença, sofrem pelos erros cometidos, pelo abandono, pela discriminação, pela injustiça, pela má vontade de outras pessoas, de governantes e políticos. Sofrem pelo estado de miséria e de necessidade. Que possamos interceder pelos espíritos que do outro lado da vida ainda não encontraram a sua luz e a sua paz. E que possamos interceder por nós mesmos, para que as lições, por exemplo, trazidas por este livro, possam nos beneficiar, levando-nos ao entendimento de que tudo depende de nós, de mim, de você, para que as coisas se modifiquem. Que Jesus, através da sua oração maravilhosa, possa interceder por nós, para que sigamos à frente com esperança e fé. Que assim seja. Agradeço de coração a presença de todos vocês, lembrando que a partir do próximo domingo, esta série Encontros com a Paz foi antecipada em 1 hora. Então, no próximo domingo, em vez das 17 horas, ela será às 16 horas. E também no próximo domingo, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, que era às 20 horas, passará para as 19 horas. Então, a partir de domingo que vem, Encontros com a Paz, 16 horas, estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, às 19 horas. Antes de terminar, convido a todos para que daqui a pouquinho acompanhem conosco o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje ainda, no horário habitual, às 20 horas. Desejo um bom final de domingo a todos, uma excelente semana, com muita alegria, com muita saúde, com muita paz e com muita felicidade. E que nós possamos orar mais, interceder mais por tantos irmãos e companheiros e espíritos amigos que sabemos estarem aí necessitados e carentes do nosso apoio e da nossa ajuda. Que Jesus nos abençoe, um forte abraço e até o próximo domingo.